Vamos lá, pessoal. Vamos prosseguir aqui com as questões a respeito de conhecimentos básicos de contabilidade. Olha essa questão 16, o objeto de estudo. O objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio das entidades. Lembra que a gente falou, né? Objeto, patrimônio, objetivo, controle do patrimônio, lembra? Finalidade, fornecimento de informações, lembra? Considerando essa afirmação, o cenário alternativo aqui apresenta o conceito de patrimônio. A gente já está cansado de saber, né? Que é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Então, bens, direitos e obrigações das entidades. Alternativa B. Alternativa B. Veja que assim ele fala de bens e direitos seria ativo, ele fala menos as obrigações. Menos obrigações. Então, essa alternativa C, ele está falando de ativo menos passivo exigível. Isso aqui é o conceito de patrimônio líquido, né? Veja que aqui ele só falou de patrimônio, né? Patrimônio é o conjunto de bens e direitos e obrigações. Quando eu falo de patrimônio líquido, aí sim seria a alternativa C. Ok? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui em diferenciação entre capital e patrimônio, principalmente já para a gente conhecer algumas contas representativas aí do patrimônio líquido da entidade, né? Contas do PL. Então, dentro do PL, a gente tem a conta capital social, né? Chamada aí capital social ou capital social subscrito, que corresponde ao total de ações subscritas na constituição de uma companhia, sendo composto pelo capital integralizado e o capital realizado ou também chamado de integralizado. Integralizado. Eu vou ler isso aqui, depois a gente comenta a respeito. Capital a integralizar ou a realizar é a mesma coisa? Capital social a integralizar ou a realizar é o valor com que cada acionista se comprometeu, mas ainda não cumpriu para a formação do capital social. Capital social realizado ou integralizado é a mesma coisa? Integralizado representa o que já foi cumprido pelos acionistas, tá? Então, deixa eu falar um pouco a respeito disso. Então, lembra lá da minha sorveteria, eu vou ter que comprar um freezer, né? Eu vou ter que comprar cadeiras e mesas para colocar lá na minha sorveteria. Tem eu e meu sócio Rodrigo. Sorveteria não, sorveteria não é gourmet, tem que ser gelateria. Aí sim eu vou vender gelateria, porque daí o sorvete que eu venderia a 5, eu vendo a 18, né? Então é gelateria. Vou abrir uma gelateria e eu preciso, para abrir essa gelateria, dar um tapa, dar uma reforma no imóvel, eu tenho que fazer uma fachada bonita, né? Colocar uma bandeirinha da Itália e tal, eu tenho que comprar mesas e cadeiras, eu tenho que comprar aquele balcão com um freezer bonitão, onde vou colocar os meus gelatos, não sorvetes, gelatos, né? Eu tenho que pôr ali, comprar o computador que vai funcionar ali no controle de vendas, né? Eu tenho que comprar a máquina que faz o sorvete, eu tenho que comprar a pasteurizadora e assim por diante. Eu tenho que comprar todos os utensílios da cozinha e assim por diante, né? E eu tenho que comprar minha matéria-prima, né? A matéria-prima para a fabricação desse sorvete. Suponha que eu preciso de 400 mil reais para fazer uma gelateria. E eu com o meu sócio Rodrigo, a gente vai entrar meio a meio, a gente precisa integralizar 200 mil reais cada um, né? 200 mil reais cada um, para que essa entidade tenha ali à sua disposição 400 mil reais para adquirir todos esses itens que a gente precisa para tocar essa gelateria, né? Então aqui, qual que seria o capital social subscrito dessa entidade? O capital social subscrito seria exatamente 400 mil reais. Então, nessa minha sociedade, o capital social subscrito seria aqui 400 mil reais. 400 mil reais. Então eu fui redigir o contrato social da minha entidade, coloquei lá, eu preciso de um capital social subscrito de 400 mil reais. Mas no momento em que eu redigi esse capital social, eu ainda não entreguei esses recursos à sociedade. Portanto, veja que eu tenho ainda um capital social a integralizar. Eu tenho um capital social a integralizar de 400 mil reais. Então, vou colocar aqui negativamente. Então, perceba que nesse momento, né, o valor do meu patrimônio líquido é zero, né? Eu tenho uma promessa a cumprir de entregar 200 mil reais, o Rodrigo 200 mil reais, e chegar a um capital social subscrito de 400 mil reais. Mas a gente ainda não integralizou, eu não entreguei ainda esses recursos, eu não depositei, por exemplo, na conta bancária ainda da empresa.
Então, nesse momento, né, eu só redigi o contrato dessa entidade. Nesse momento, não existe patrimônio, não existe bens de direitos, não existe obrigação, para PL é zero. Bom, suponha que nesse primeiro momento eu entrego 200 mil reais, né? E o Rodrigo vai ficar para entregar só daqui 15 dias. Ele está esperando lá uma grana sair para ele, ele ainda não vai integralizar. Então, nesse primeiro momento, eu integralizei a minha parte. Então, eu entreguei aquilo que eu cumpri, né? Então, exatamente o capital social a integralizar, então, aqui vai passar não mais de 400, vai passar para 200 mil reais, afinal, eu já integralizei a minha parte. Então, essa aqui seria a figura do capital social, o quê? Realizado ou integralizado. Então essas contas, elas estão onde? Dentro do PL. Então eu integralizei a minha parte de 200 mil reais, veja então que está faltando a parte do Rodrigo aqui. Está faltando a parte do Rodrigo. Quando ele integralizar a parte dele, a gente vai acabar com essa conta, né? E o capital social integralizado vai ficar exatamente 400 mil reais, que é o capital social subscrito. Então veja só, capital social subscrito corresponde ao total das ações, né, subscritas na constituição da companhia. O capital a integralizar é aquilo que o Rodrigo ainda, né, não integralizou. Ele se comprometeu a integralizar 200 mil reais, mas ainda não cumpriu. Ele ainda não cumpriu. Então, isso é o capital social a integralizar ou a realizar. E o realizado ou integralizado é aquilo que já foi cumprido pelos acionistas. Então, isso aqui, essas contas estão dentro do PL, né? O PL ele vai te indicar qual que é o capital social subscrito, ou seja, subscrito lá na constituição da companhia, aquilo que não ainda foi cumprido e, como consequência dessa diferença, o que já foi cumprido. E ainda existe aqui um capital autorizado, que é um limite estabelecido já no próprio estatuto autorizando um aumento de capital social, né? Ou seja, independe de reforma estatutária. Ou seja, o próprio estatuto, por exemplo, né? Suponha que eu prevendo que aquela gelateria vai ser o maior sucesso, eu já coloco ali no estatuto. Olha, eu já coloco o seguinte: está autorizado um aumento futuro de capital social subscrito para 500 mil reais. Então eu já estou autorizando um aumento de 100 mil reais para o futuro, né? Não preciso de reforma estatutária, portanto, para aumentar esse capital social. Então essa é a figura, né, de capital social, capital integralizar e capital realizado, né? Contas integrantes do patrimônio líquido. Então, a primeira, né, só para a gente completar essa lógica da minha integralização de 200 mil reais. Suponha que eu entreguei, então, em dinheiro, né, depositei esse dinheiro na conta bancária da empresa. Então, perceba que nesse primeiro momento, né, o patrimônio da minha entidade, ele é representado pelo dinheiro que a entidade tem no seu banco, na conta bancária de 200 mil reais, e capital social integralizado de 200 mil reais. Veja que nesse momento o ativo é exatamente igual ao passivo exigível mais PL. O passivo exigível é zero, né? Então o ativo de 200 mil reais é igual ao passivo exigível mais PL, ou seja, zero mais 200 mil reais. Então veja que essa equação sempre vai ser verdadeira, o ativo sempre vai ser igual ao passivo exigível mais o PL. No momento em que o Rodrigo, por exemplo, ele integraliza o seu capital social, a sua parte de 200 mil reais, não entregando dinheiro, mas ele compra uma máquina de sorvete, né? Uma máquina de sorvete e uma pasteurizadora que valem exatamente 200 mil reais. Então, nesse momento, o meu ativo vai ter 200 mil reais na conta bancária, 200 mil reais em bens, ou seja, a máquina de sorvete e a pasteurizadora, e o PL vai ser correspondente exatamente a 400 mil reais, que é o capital social que foi integralizado. Não tem mais nada a se integralizar. Então, o capital social subscrito é 400 mil reais, todo ele já integralizado, tá ok? Então veja que essa é a primeira, né? Esse seria o primeiro lançamento na constituição de uma companhia. A partir daí vai ter aí, analisaremos diversos fatos contábeis que ocorrem ao longo da existência de uma empresa, aí que vai ser o ponto crítico da nossa disciplina, né? Bom, coloquei aqui estado patrimonial e representação gráfica. Primeiramente, para a gente falar a respeito do patrimônio líquido positivo, a gente sabe que o PL é dado pela diferença entre ativo e passivo exigível. Então, se o patrimônio líquido é positivo, a representação gráfica disso aqui é a seguinte. Veja que se o PL é positivo, os bens e direitos, né, os bens e direitos são maiores do que minhas obrigações. Então, graficamente, isso aqui é... Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou, curtiu o professor Igor Sintra? Top de linha, professor Igor Sintra, professor aqui da Lá Concursos,
o professor de contabilidade geral e contabilidade avançada. Quero fazer um convite muito especial. Primeiro, para você concluir a gravação dessa aula, você terminar essa videoaula, porque você assistiu apenas um pequeno pedaço da totalidade da aula. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que nós aqui da Lá Concurso, nós temos um super projeto de Cefaz Brasil, é isso mesmo. Todos os concursos de Secretaria de Estado de Fazenda, nós aqui da Lá Concurso, nós estamos preparados para te atender. Então, olha só, essas aulas, o módulo completo de contabilidade geral e contabilidade avançada e algumas revisões encomendadas para o professor Igor Sintra, este módulo, mais as outras disciplinas do concurso de Cefaz. Professor, quais outras disciplinas? Português, matemática, os direito administrativo, constitucional, civil, se tiver, penal, qualquer direito que tiver, mais legislação específica, direito tributário e assim por diante. Nosso curso, qualquer curso de Cefaz Brasil, ele custa apenas 10 parcelas de R$60. R$600 é o nosso curso. Este curso, nosso Cefaz, com as aulas do professor Igor Sintra, custa apenas R$600. É isso mesmo, R$600, 180 dias de acesso. Você terá direito a todas essas videoaulas de direito, de todos os direitos, contabilidade, ou seja, o curso Cefaz completo, ponto a ponto, mais legislação específica com nossa equipe de professores aqui da Lá Concurso. Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo, clique nesse link que você vai lá diretamente na nossa página da Cefaz Carreira Fiscal aqui da Lá Concurso. Espero vocês, um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.